E aí, galerinha, beleza? Tudo beleza? Olha só, você está começando os 150 questões CESP. Muito importante que você tenha recebido 2 arquivos, pelo menos. O primeiro arquivo é o material em PDF, para você acompanhar as aulas. O segundo arquivo, o material em PPT, né? Para você poder saber quais a gente vai fazer em cada tópicozinho desse. Muito importante para você acompanhar. Antes de fazer as questões, aqui embaixo do vídeo está escrito aqui os números dos itens que a gente fez. Do 1 ao 30, do 1 ao 20, do 1 ao 15. Cada vídeo vai ter mais ou menos entre 10 e 20 minutos, o que eu julgar necessário para fazer aqueles itens. Então atente, os vídeos são rápidos, as correções são tranquilas, autoexplicativas, mas se você tiver qualquer dúvida, me procure no WhatsApp, que está aqui, ó, vou botar o WhatsApp aqui para você, e aí você me procura no WhatsApp ou nas redes sociais, printa a tela, me manda, que eu vou dizer para você qual é o problema, né, o que tem de errado aí nessa história. Belezinha? Tranquilo? Combinado isso aí? Então tá ótimo. Você já tem meu telefone, você já tem minhas redes sociais, você já contratou o curso. Muito bem-vindo aos 150 questões do CESP. Agora a gente vai lá, devagarzinho, e vamos começar da primeira prova que você tem aí, que é a prova, olha lá, exercício CESP, prova que eu chamei de prova número 1, que é a provinha nada mais, nada menos, que começa com um texto aí, ó. Ninguém escreveu um romance sobre o personagem, com os característicos. Eu vou ler todo o texto aqui, porque é importante que nós leiamos o texto. Deixa eu até mudar de câmera aqui, pra você ver que eu tenho várias câmeras na parada. Eu vou mudar aqui pelo seguinte. Gente, eu tenho aqui, eu vou ter que ler o texto didaticamente falando, mas você já vai ter lido o texto antes, você já vai ter pego o texto, trabalhado esse texto, feito as questões, porque senão você não aproveita o curso. E aí aqui é a correção desses itens. Claro que eu vou dar a teoria junto, mas necessariamente, se você não tiver feito, a absorção dessa teoria junto com a aplicabilidade nas questões vai ser quase nula. Então, se liga, vamos juntos. Você já fez, eu vou ler só para desencargo de consciência, tá bom? Então, ninguém escreveu um romance sobre um personagem cujo característico maior é ser sadio. Há um silêncio literário a respeito, contrapartida ao silêncio dos órgãos, uma das definições que já foram dadas à saúde. Teoricamente, a rigidez não tem voz. Para muitas pessoas, estar sadio é simplesmente ao contrário do que pretende a OMS, não estar doente. Mas, será que isso é suficiente? Para falar de saúde, precisamos aprender o idioma da saúde. Não é fácil. A própria palavra saúde que usamos, sobretudo para alguém que espirra, soa prosaica, convencional, babaca até. É o mais tolo vocábulo em nosso idioma, disse com desprezo o iconoclasta Oscar Wilde. Mudar o jeito que falamos de saúde significa mudar o nosso estilo de vida. No começo lutamos contra a inércia, mas então vem aquilo que poderíamos chamar de salto de qualidade. E passamos a um novo patamar de nossa existência. Passamos a dialogar com o nosso corpo e, para nossa surpresa, descobrimos que esse é um diálogo gratificante. Sabem bem as pessoas que embarcam em um programa de exercício. A sensação de bem-estar que se tem depois é algo extraordinário. São as endorfinas? Bem, são as endorfinas. Se o corpo se expressa através delas, tudo bem. Às vezes, a voz da saúde é a voz do corpo grato. Moacir Sclia, além de escritor, era também médico, né? Aí no primeiro item ele fala assim: no que se refere às ideias e estruturas do texto linguístico, julgue os itens. CESP, gente, item certo e errado. Julgar os itens significa dizer julgar se eles estão certos ou errados. Tudo bem? Beleza? Então vamos testar esse negócio aí. O uso diário que as pessoas fazem da palavra saúde contribuiu para que ela perdesse o seu valor semântico original, tornando-se uma palavra tola. Eu, quando gabaritei essa prova pela primeira vez, para mim esse item era verdadeiro, para mim ele ainda é verdadeiro. O CESP mandou como falso, mas vamos ver o porquê que ele achou que era falso. Eu entendi a justificativa, só não concordei com ela.
Ele diz que é uma palavra tola. Lá no item, lá no texto, ele fala assim, ó. Para muitas pessoas, já foram dados. Teoricamente, rigidez não tem voz, eu vou estar aqui com você. Olha aqui, ó. Aqui, a partir dessa linha 8. Para falar de saúde, precisamos aprender o idioma da saúde. Não é fácil. A própria palavra que usamos, sobretudo, para alguém que espirra, soa, prosaica, convencional, babaca até. Soa. E para Oscar Wilde, é o mais tolo vocábulo em nosso idioma. Para Oscar Wilde. E ele fala, mudar o jeito que falamos da saúde significa mudar o estilo de vida. Tudo bem? Então olha só o que ele fala. O uso diário que as pessoas fazem da palavra contribui para que ela se torne o valor, tornando tola. Quem disse tola foi o Oscar Wilde. Não é a coisa do texto. Beleza? Tranquilão? Então, por isso, o CESP mandou falso essa daqui. Maravilha. Qualquer coisa, se coubesse recurso, a gente faria, não tem problema. 2. Existe uma diferença entre o que a crença popular e o que a literatura médica, personificada pela OMS, definem como estar sadio. Há uma discordância. Aqui foi um peguinha linguístico muito legal. Discordância entre crença popular, literatura médica personificada pela OMS. Olha como ele fala aqui, ó. Para muitas pessoas, eu estou aqui na linha 5. Aqui, ó. Para muitas pessoas, estar sadio é simplesmente o contrário do que pretende a OMS, não estar doente. Então, a OMS pretende que o contrário de estar sadio é não estar doente. Para muitas pessoas também é. Então não é discordante, é concordante. Não é verdade? Então o item, de novo, é um item errado, pela palavra discordante. Peguinha linguístico, cuidado, ele botou o contrário lá para você achar que era discordante. Mas o contrário do que a OMS chama de estar sadio, ou seja, é estar doente. Os dois são concordes. Na 3, ele diz assim, na argumentação desenvolvida no texto, a informação presente em teoricamente a rigidez não tem voz, é contraposta, olha aí, de novo, para a gente poder tentar errar, é contraposta à informação. Então, quando ele fala, teoricamente a rigidez não tem voz, a informação presente em, às vezes, a voz da saúde é a voz do corpo grato. Quando ele diz que não tem voz a rigidez, que é a saúde, né? E aqui, às vezes, a voz da saúde é a voz do corpo, então ela está dizendo que uma diz que não tem voz, e lá no final diz que tem voz. Então, ela é uma contraposta à informação? É verdadeira 3, certa 3, contraposta, são contrárias. Uma ela diz que não tem voz, a outra tem voz. Aí ele vai lá e fala assim, ó. A palavra até, que denota o posicionamento do autor frente a um dos usos da palavra saúde, ela soa babaca até. O termo lá que ele usa é soa babaca até. Não é? Vamos ver o que ele quis dizer com isso. Pode ser substituída por sobretudo, sem que isso prejudique a correção e o sentido. Soa babaca sobretudo. Sobretudo é como se fosse especialmente, como se estivesse dando uma razão maior a ser babaca. Quando ele fala até, é inclusive, não é maior. É também, equivale a também, inclusive também, e não sobretudo, beleza? Porque sobretudo significa acima de todas as outras que foram ditas. E isso é errado. Item errado. Claro que ele perguntou o sentido original. Se ele pergunta assim, mudar até, inclusive, sobretudo, mantém o sentido do texto? Mantém. Ele continua achando que babaca é uma palavra importante para ir. Tudo bem? No item 5, caso se alterasse a ordem dos termos em o iconoclasta Oscar Wilde para Oscar Wilde iconoclasta, haveria mudança do significado original do texto. Então, primeira pergunta, haveria mudança do significado original. Segunda pergunta, as funções sintáticas Oscar Wilde e iconoclasta permaneceriam inalteradas. Bom, vamos classificar aqui. Quando eu falo o iconoclasta Oscar Wilde, eu estou dizendo aqui que Oscar Wilde é o nome do iconoclasta. Oscar Wilde aqui é aposto especificativo. Quando eu digo Oscar Wilde, vírgula, iconoclasta, ou Oscar Wilde, iconoclasta passa a ser adjunto adnominal
de Oscar Wilde, que é o núcleo lá do meu sujeitinho, olha. Quer ver, ó? Aqui, Oscar Wilde. Disse com desprezo o iconoclasta. Quando ele falou iconoclasta, o sujeito aqui, o núcleo do sujeito aqui, é iconoclasta. Aqui é aposto especificativo nominativo. Beleza. Se eu troco de lugar, o Oscar Wilde passa a ser o sujeito. E se passa a ser o sujeito, e iconoclasta então passa a ser adjunta de nominal. Então vamos lá, olha lá. Ó. Ele passa a ser o sujeito e iconoclasta passa a ser adjunta de nominal desse sujeito. Só basta ver um deles, né? Oscar Wilde era aposto especificativo, que dá nome ao iconoclasta, e passa a ser o sujeito. Mudou a função sintática, ele diz que fica inalterada. Não fica errada. Por isso, o sentido era o mesmo, mas por isso ficaria errada. Beleza? Estamos juntos? Então vamos na 6. Na linha 18, a forma no desempenha a função de complemento, escuta, direto da forma verbal sabem. Vamos começar alguns nomes aqui para o CESP. Complemento direto, objeto direto. Para eu ter objeto direto, o verbo tem que ser transitivo direto. Tudo bem? Beleza? Ele pede um objeto, um complemento do seu verbo de forma direta. E funciona como elemento de coesão, uma vez que retoma a informação segundo a qual o diálogo com o corpo é gratificante. Então ele pergunta duas coisas. Bom, vamos à primeira coisa lá na linha 18. Vamos botar lá na linha 18 e vamos lá. Ó. Linha 18 ele diz assim: passamos a dialogar com o nosso corpo e, para surpresa, descobrimos que esse é um diálogo gratificante. Sabem-no bem as pessoas. Quem sabe, vamos lá para o verbo saber, quem sabe, sabe algo, sabe isso, objeto direto. Então a primeira parte do texto está certa. O no é objeto direto. E aí ele retoma quem? O que as pessoas sabem bem? Descobrir que é um diálogo o quê? Gratificante. Na verdade, dialogar com o corpo. E descobrir que é um diálogo gratificante. Então vamos lá ver o que ele diz sobre isso? Segundo a qual o diálogo com o corpo é gratificante. Verdadeira, a 6 é certa. Por quê? O verbo saber, quem sabe, sabe algo. No, então, é objeto direto. E aí ele está se referindo de forma coesa, para trás, anafórica, que é para o diálogo com o corpo gratificante. Muito bom isso aí. Aí, olha só, vem um textaço agora aí gigantesco. Vamos ver como é que funciona isso aí. Esse textaço, das 7 a 11, vamos lá. Ao combater a febre amarela, Oswaldo Cruz enfrentou vários problemas. Grande parte dos médicos e da população acreditava que a doença se transmitia pelo contato com as roupas, suor, sangue e secreções de doentes. No entanto, Oswaldo Cruz acreditava em uma nova teoria. O transmissor da febre amarela era um mosquito. Assim, suspendeu as desinfecções, método então tradicional no combate à moléstia, e implantou medidas sanitárias com brigadas que percorressem casas, jardins, quintais e ruas, parecido com hoje, né? Para eliminar focos de insetos. Sua atuação provocou violenta reação popular. Em 1909, a oposição a Oswaldo Cruz atingiu seu ápice com o recrudescimento dos surtos de varíola. O sanitarista tentou promover a vacinação em massa da população. Os jornais lançaram uma campanha contra a medida. O Congresso protestou e foi organizada a Liga contra a Vacinação Obrigatória. No dia 13 de novembro, estourou a rebelião popular e no dia 14, a Escola Militar da Praia Vermelha se levantou. O governo derrotou a rebelião, mas suspendeu a obrigatoriedade da vacina. Oswaldo Cruz acabou vencendo a batalha. Em 1907, a febre amarela estava erradicada no Rio de Janeiro e em 1908, uma epidemia de varíola levou a população aos postos de vacinação. O Brasil finalmente reconheceu o valor do sanitarista. Bom, acerca dos sentidos e aspectos linguísticos do texto, julgue os itens que se seguem. Do 7 ao 11, hein? O emprego dos verbos no passado justifica-se em função do propósito comunicativo do texto, que é narrar acontecimentos anteriores ao motivo da fala. Bom, a gente já sabe que o cara falou lá 1904, então ele está usando no passado, porque a fala foi feita aqui, ó, né? Olha lá, em 1900 e alguma coisa, beleza? Então, vaza, dá obrigado aí, é verdadeiro, o item 7 é bom. Anterior ao da fala, por isso que é no passado. Pergunta tranquila. Na 8 ele diz, a forma verbal acreditava está flexionada no singular,
para concordar com a palavra parte. Gente, toda vez que ele falar assim, ó, flexionada no singular, ele quer dizer concorda com o sujeito. É isso que ele quer dizer. Então ele está chamando que parte é sujeito. Por quê? O verbo necessariamente concorda com o sujeito. Não há outra regra de concordância verbal. Ele concorda com o sujeito. O problema é os tipos de sujeito que existem. Mas aqui o verbo concorda com o sujeito obrigatoriamente. Aí, ele diz que poderia ser gramaticalmente trocada por acreditavam, sem erro gramatical, estabeleceria concordância com dos médicos e da população. Vamos voltar lá, que é essa matéria que mais cai em concordância. Ele diz assim, ó, na linha 2, ele diz assim para nós: grande parte dos médicos e da população acreditava. Bom, muito bem. Grande parte é uma ideia partitiva. Na gramática, uma ideia partitiva, ele tem uma concordância muito massa, que é a seguinte: toda vez que eu tiver ideia de parte, a concordância ela pode ser feita com o núcleo do sujeito ou seu complemento. Complemento do núcleo, o complemento do sujeito. Então pode ser com o núcleo, que é a palavra parte, então a primeira parte do item está certa. E pode concordar com o seu complemento, que aqui é a palavra, ou são as palavras médicos, dos médicos e da população. Então ele tem plural ali, ó, médicos e população. Então ele poderia concordar com esse complemento. Portanto, eu posso tanto colocar acreditavam quanto acreditava, que o item vai estar correto. Então, o que ele disse, sem prejuízo, verdadeiro, correto, maravilha. Aí ele diz, na linha 3, o termo se é um pronome apassivador. Devagar a gente vai ler lá. E para a sua colocação, e caso sua colocação fosse alterada para a próclise, como está no texto, enclítica, essa alteração incorreria em erro. Olha, ele diz, incorreria em erro. Tá vendo aqui, ó? A doença transmitia-se. Beleza. Devagarzinho. A doença é um sujeito explícito. Hoje em dia, sujeito explícito é e pode ser. Então, não incorreria em erro. Não é erro. O item é verdadeiro. Não é erro. E segundo, ser a partícula passificadora, transmitida-se, quer dizer, ela era transmitida. Era. E se eu digo ela era transmitida, ela não sofre ação? O sujeito aqui não sofre ação? Sofre. Voz passiva, partícula apassivadora. Muito bem. Parte 1 verdadeira, parte 2 falso, porque com o sujeito explícito é facultativo o uso de ênclise, próclise e mesóclise. Beleza? Beleza? Beleza. Aí na 10 ele diz assim, o sentido original do texto e a sua correção gramatical seriam preservados, sentido original, correção gramatical, seriam preservados caso o período com recrudescimento massa da população fosse reescrito da seguinte forma. Olha o que ele quer aí. Reescrever essa partezinha aí, ó. Fosse reescrito da seguinte forma. Por conta do agravamento da epidemia da varíola, foi promovido por Oswaldo Cruz para tudo. Quando ele fala foi promovido uma massiva vacinação, ele tinha que colocar foi promovida. Há um erro aqui de concordância nominal. Então ele foi promovida e não do. Portanto, ele diz que o sentido do texto seria preservado. E a correção gramatical não. A correção gramatical não. O item 10 é um item errado. Tudo bem? Beleza? 11. A batalha que Oswaldo Cruz venceu refere-se à busca de reconhecimento pelo seu trabalho sanitarista, o qual só veio quando a população passou a acreditar que a vacinação era o único meio de vencer a epidemia de varíola. Primeiro, que ela não veio quando a população começou a acreditar nisso. Não é verdade? Ó, ele venceu, a batalha que Oswaldo Cruz venceu, lá no texto, é a batalha contra a ignorância, não é a busca do seu reconhecimento. Ele não buscava reconhecimento. Veja, essa parte aqui, ó, não está no texto. Se você voltar à linha 20 lá, você vai ver que ele não diz isso. Ele fala assim, ó, Oswaldo Cruz acabou vencendo a batalha,
porque a febre amarela estava erradicada e uma epidemia levou todo mundo à vacinação, quer dizer, ele conseguiu vacinar. Nada disso aí é de reconhecimento. É a batalha contra a febre amarela e a varíola. Tudo bem? Então o item 11 também se encontra de forma errada. No próximo bloco, no próximo vídeo, a gente começa da 12 a 16 e termina essa provinha aqui, tá bom? Eu aguardo você no próximo vídeo. Este foram das questões 1 a 11 corrigidas. Beleza? Fica aí com a vinheta, fica com o rock and roll para você se animar loucamente.